O próximo passo, pessoal, é a gente extrair aí a app de topo de morro mesmo, né? Agora o que eu tenho que fazer? A segunda condição e depois fazer a interseção com a primeira. Então, eu tenho que ter na segunda condição um morro que tenha declividade média maior ou igual a 25 graus, ok? E isso é bastante restritivo, viu? É bem difícil você ter aí morros com declividade média maior que 25 graus. Então, como que a gente vai fazer? A minha delimitação aqui do morro, ela vai estar nessa imagem topo, okay? Que eu fiz o watershed aqui, ó. Essa é a delimitação dos morros aqui. Então, eu tenho que usar o quê? Primeiro, vou ter que calcular a declividade aqui desse MDS Fill em graus. Depois, então vou ter que usar uma estatística por zona. Como que essa estatística por zona funciona? Ela vai entender que essa imagem aqui da área dos morros, né, os pixels contíguos de mesmo valor é como se fosse um polígono. Então, por exemplo, é como se eu tivesse um polígono aqui desse morro aqui, e aí ele vai ver a estatística lá em relação à declividade. Então, vai pegar todos os pixels da declividade que caem aqui dentro desse dito polígono, né, e vai calcular a média. Então, a estatística por zona funciona dessa forma. Só que por que eu não posso utilizar essa imagem topo? Porque os valores que estão aqui para cada área de morro é a altitude deles. Então, posso ter altitude iguais, ok? Não é tão raro acontecer isso. Então, o que a gente vai fazer? Eu não tinha aqui essa imagem InvSync, que tinha valores aqui de 1 até 16.000. Esses valores são únicos. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou gerar aqui a bacia de acumulação a partir desse InvSync, que aí ele vai gerar aqui a área do morro com esse D. 1, 2, 3, até tal. Beleza? Então, a gente vai fazer isso aqui agora, usando aqui as ferramentas de hidrologia, o watershed. Eu vou colocar aqui o meu InvSync. Desculpa, direção de fluxo vai ser o InvDir. Depois aqui o raster com ponto vai ser o InvSync. E eu vou salvar esse cara aqui, ó, com o nome de área morro. Beleza? Eu pulei aqui o item 1, depois eu faço. Então, vou colocar aqui como nome de área morro. .tif. Vou dar OK. Você vai ver que gerou de 1 até 16.000 e tal. Se eu der um full extend aqui, ó, você vai ver que ele gera uma coisa do tipo, né? Como os valores vão aumentando aqui de D, ele vai colocando aí. Se eu pegar aqui, ó, só para você ter uma ideia, o InvSync por cima aqui desse área morro, dá um zoom aqui, ó, você vai ver, ó, esse valor aqui, ó, é 9.567 por esse, ok? Todos eles aqui, 9.567, ó. Então, ele pega o mesmo valor aqui para esses pixels contíguos, ok? Então, eu tenho aqui a área de cada morro. Agora eu vou calcular a declividade. A declividade a gente vem aqui, pode vir aqui no Surface, no Special Analyst, vai ter aqui o Slope. Eu vou entrar aqui com o meu MDFU. Vou salvar aqui como MDS Slope. .tif. Vou deixar padrão aqui, que já está em graus, e OK. Bom, pessoal, gerou aqui, ó, a declividade, ok? Está indo aqui de 0 graus até 70 graus. Então agora, pessoal, para fazer aqui o comando de estatística zonal, a gente vai utilizar o Special Analyst
a pasta ali zonal, e aí eu vou ter o comando zonal statistic. Bom, então eu vou vir aqui, ó, zonal statistics, vou entrar aqui com o raster, que é a feição aqui de zona, né? No caso o polígono, que seria a área do morro aqui. A área do morro. Vai ter aqui o valor, que vai ser o campo dele da zona, e o raster de entrada mesmo vai ser o MDS Slope. E eu vou colocar o nome de saída aqui como morro slope média. .tif. E a estatística que a gente vai utilizar é a média que a gente está querendo, né? Tem outras estatísticas aqui, mas eu quero a média. Vou dar OK. Você pode ver que ele vai gerar aqui um outro TIFF, que ele vai ter aqui a mesma ideia da área do morro, né? A delimitação dele. Só que agora ele está com os valores aqui, ó, todos os pixels têm o valor da média de declividade. Então, por exemplo, aqui está 18, esse outro aqui 14, 16, 13, 10, ok? Se eu for olhar aqui, ó, os pixels próximos aqui da Serra do Caraça, ó, 32, ok? Então esse aqui com certeza atende aí a maior que 25. Então o que eu preciso fazer agora aqui é reclassificar esses valores para me atribuir valor 1 para a área que é superior a 25 e 0 para a que é menor que 25. Então vou usar aqui o reclassify, né? E vou salvar como morro slope média 25.tif. Então vou vir aqui, ó, no reclassify, vou entrar aqui com morro slope média, vou usar aqui duas classes só, que aí fica fácil de eu trabalhar. Vou dar OK. Vou vir aqui, ó, no classify de novo. Essa classe, a primeira aqui vai ser 25. E esse último valor vou deixar o total mesmo. Você pode até colocar aqui 99, por exemplo. Então, ó, de 0, vou até colocar aqui, vou alterar de 0 até 25, ok? Vai ser 0. E de 25 para cima vai ser 1. Então, vou salvar esse cara como morro slope média 25. Então, 25 aqui. Vou dar OK. Bom, tá aí, ó, os morros aí que foram maiores aí que 25 graus. Então, pessoal, eu tenho aqui agora, ó, essa quantidade de dados processados aqui, mas eu vou ter o seguinte, ó, o texto do morro, que eu vou subir aqui, e a área do morro aqui. Então vou entrar aqui, ó, na simbologia, pôr no color, OK. Vou habilitar o texto do morro. Eu tenho isso aqui, ó. A primeira condição é esse texto do morro, que é maior, amplitude maior que 100 metros, e eu já delimitei os pixels que estão no texto superior. E aqui eu tenho as áreas aqui de amplitude maior que 25 graus, né? E aqui eu tenho os morros com declividade média maior que 25 graus. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Fazer esse cruzamento desses dados. Se eu tenho aqui, ó, o texto do morro, que ele está sendo fazendo interseção com esse morro aqui, slope média 25, ele vai ser app de topo de morro. Então, basta eu fazer aqui agora uma interseção desses dados. O que estiver fazendo interseção vai ser app de topo de morro. Beleza? Então, como que a gente faz aqui? Ó? Vamos lá em cima, no Analysis Tools.
Eu tenho aqui esses dados que ele faz aqui, ó, o clip, o intersect, só que em dados vetoriais. Eu estou aqui em matricial. Tem várias formas de eu fazer isso aqui. Eu poderia converter todos eles para vetorial e depois usar uma interseção aqui. Ou então, eu posso multiplicar esses valores aqui desses dois raster. Okay? No roteiro, eu falei para converter aqui para vetor. Então, teria aqui o vetor aqui, a área terço morro, a área slope média. E depois eu ia fazer aqui um clip, uma interseção e ia ter as áreas aqui. Eu posso fazer muito bem aqui com raster. Eu vou fazer isso com raster aqui, para deixar esse finalzinho aqui um pouco diferente. Mas é a mesma coisa, ok? Vou usar aqui a calculadora do raster. Eu vou multiplicar aqui, ó, morro slope média 25 vezes o terço morro. Então, 1 vezes 0 vai dar 0, 0 vezes 1 vai dar 0. Se eu tenho 1 vezes 1, vai dar 1. Então, é isso que eu estou querendo. Então, vou salvar aqui como app underline topo morro .tif. Vou dar OK. Você pode ver que ele gerou aí, ó. Vou entrar aqui. O 0 vou colocar no colo. Esse cara eu vou colocar vermelho. Ó, esse atendeu, ó, onde está vermelho atendeu essas duas condições. Ó. Tem um morro e tem também o texto aqui, ó. Beleza? Então, ele está pegando essa área aqui, que é a área de app. Se eu for pôr o MDS aqui de baixo, olha, nessa região toda aqui, bem dizer que a Serra do Caraça, que já tem altitude maior que 1.800 metros, então já ia ser app mesmo. E eu tenho esses outros pontos aqui, ó. Então, com essa metodologia, é muito difícil ter app de topo de morro aqui, em relevos até ondulados aqui, de forma mais moderada, ok? Então, essas são as apps. Eu poderia converter agora esse cara aqui para vetor. Então, para fazer isso, eu vou vir aqui, ó, em ferramentas de conversão, colocar aqui, ó, para from raster, ok? Então, eu vou colocar aqui raster polygon, vou colocar aqui o app topo morro, o valor aqui, que vai sair o valor 1. Bom, é bom a gente selecionar aqui, ó. A gente pode abrir a tabela de atributos, selecionar um. Então, ele vai exportar só o que está selecionado. Aí, eu vou colocar aqui, ó, na saída, dentro de dados, eu vou colocar app. Só app mesmo. Não vou pedir para simplificar polígono. E vou dar OK. Você pode ver que ele já gerou aqui, ó, esses dados aqui, vetoriais, ok? Foram aqui, para a gente saber, 140 polígonos de app de topo de morro. Bom, pessoal, então essa é a prática de extração de app de topo de morro. Lembrando que essa prática aqui, essa metodologia não considera ponto de célula, que deveria ser considerada, é mais aqui para a gente ver o processamento, a extração de informações de um modelo digital de elevação, ok? E para vocês também aprender a pensar como resolver problemas aqui no SIG.